Olá, pessoal, mais uma questão para vocês, na verdade não uma questão, mas algumas questões para vocês. E agora eu escolhi o tema, a Lei 8.080, a nossa lei que a galera tem um medo, né, de estudar, mas não, ela deve ser lida. Quem está no curso da gente está nela lá toda interpretada, toda cheia de dicas, mas vocês devem ler ela, fazer a leitura seca, grifar os artigos mais cobrados, responder questões de prova. Então eu trouxe aqui algumas questões que já caíram em residência da Lei 8.080, lembrando que é a lei que regulamenta, a primeira lei orgânica da saúde, e ela regulamenta os 5 artigos constitucionais. Quais são eles? 196, 197, 198, 199 e 200, tá bom? Então, a Lei 8.080 regulamenta a Constituição no setor saúde, né, dos 5 artigos constitucionais. É uma lei extensa que é regulamentada pelo Decreto 7.508 de 2011. Então, não tem como não cair questão. Ela sempre vem sendo cobrada. Atualmente, o que pode acontecer é que se cobre mais o decreto, mas isso não descarta a lei, porque se o decreto regulamenta a Lei 8.080, consequentemente, nós vamos ter que estudar os dois, tá certo? Então, vamos lá, a nossa primeira questão. Residência 2012, de acordo com a Lei 8.080 de 90, compete à direção estadual do SUS, dentre outras ações, coordenar e, em caráter complementar, executar as ações e serviços nas seguintes áreas, exceto. Aqui eu escolhi essa questão porque são os artigos que os estudantes, os concurseiros, né, e os futuros residentes têm mais resistência, que são as competências da União, as competências do Estado e as competências dos municípios. Quais são esses artigos? 16º, 16, 17 e 18, certo? E o artigo 15 traz as atribuições comuns. Então, quando se fala em direção estadual, a gente vai pensar em que? Artigo 17 da Lei 8.080. Como é que eu vou entender que é uma ação exclusiva do Estado? Quando tiverem os verbos, eu não gosto muito de fechar nos verbos, mas também serve de dica, que perpassem por colaborar, dar apoio aos municípios, organizar em sua unidade federada, planejar as ações dentro do seu território. Então, vocês, quando tiverem colaborar, coordenar, já fiquem pensando que pode ser o Estado, mas não é uma regra, é um método de facilitar um pouco a vida de vocês, tá certo? Então aqui, vamos ver essa questão. Na letra A, traz que a vigilância epidemiológica e sanitária pode ser feita pelo Estado em caráter complementar, sim, quando o município não tem condições, ou ele mostra, ou tem uma situação que escapa do seu controle, ele precisa de apoio, o Estado pode executar. Ou seja, essa ação de vigilância epidemiológica e sanitária, ela é do município, é de execução do município, mas em caráter complementar, ela pode ser executada pelo Estado. Vamos dizer agora um exemplo do Zika vírus, né, que é transmitido pelo nosso mosquito, que é empreendedor, o Aedes aegypti. Não tem como o Estado não adentrar nas ações dos municípios, porque tem que ter uma colaboração entre as 3 esferas de governo. Então, essa ação é uma ação que é feita pelo Estado em caráter complementar. Letra B, alimentação e nutrição. Também é uma ação que deve ser executada pelo município, que em caráter complementar, ou seja, o município não dando conta dessa atribuição de execução, vai ser feita pelo Estado. Saúde do trabalhador também deve ser executada pelos municípios, mas em caráter complementar pelo Estado. E saúde da criança e do adolescente, aqui não. Aqui são ações de operacionalização de programas de saúde. Então, automaticamente, aqui deve ser executada pelo município. O Estado vai o quê? Determinar os manuais, as normas, ou, né, tá passando as normas do Ministério, né, reorganizando seus protocolos e manuais para, pensando na locorregionalidade, mas quem implementa, quem executa uma ação tão operacional da saúde da criança e adolescente é o município. O Estado não vai entrar em caráter complementar, tá certo? Então, nosso gabarito, porque eles pedem o exceto, é a letra D de dado, tá bom? Segunda questão da Lei 8.080. Quanto à participação da iniciativa privada na assistência à saúde, conforme as disposições na Lei 8.080, assinale a afirmativa verdadeira. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Simples assim.
Corretíssimo. Vamos só lembrar uma coisa. A rede privada, ela atua no SUS em caráter complementar. E como se dá isso, professora? Quando o sistema público tem uma insuficiência de recursos para garantir a integralidade das ações, ele pode contratar em caráter complementar, dando preferência às instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Ou seja, o pré-requisito para essa contratação ou convênio da rede privada deve ser qual? Tem suficiência de recursos para garantir a integralidade do sistema, tá certo? E isso está previsto tanto no artigo 99 da Constituição como na Lei 8.080. Então, a verdadeira letra A. Vamos ler as outras. Os princípios éticos e as normas que regem o seu funcionamento devem ser submetidos à apreciação pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde. Aqui não tem uma relação direta com o que fala a iniciativa privada. Na verdade, quem é da rede privada, quem é contratado ou conveniado na rede privada para atuar no SUS, vai ter seus princípios éticos e as normas de funcionamento vão seguir o que está dentro do SUS, ou seja, vão seguir as normas expedidas pelo SUS, mas não vai passar por essa apreciação. A verdade é que eles vão ser submetidos, eles vão ter que seguir os princípios e as normas do SUS, mas não só isso. Além disso, os princípios e as diretrizes. Deixa eu fechar melhor a questão para vocês. Então, quem é rede privada, contratado ou não, vai ser observado pela direção do SUS quanto aos seus princípios éticos e as normas de funcionamento. Bom, aquela instituição que vai prestar em caráter complementar serviço ao SUS, tanto de forma contratada como conveniada, além de ser observada os princípios éticos e as normas de funcionamento, eles vão seguir os princípios e as diretrizes do SUS, ok? Então, quem é rede complementar vai ser observada quanto ao princípio ético, normas de funcionamento e deve seguir os princípios e diretrizes do SUS. Quem não é da rede complementar, ou seja, quem não é contratado para o SUS, vai seguir o que? Vai ser observado quanto às normas de funcionamento e os princípios éticos do SUS, ok? Vamos lá. Letra C. Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos mediante negociação das tabelas praticadas, visando atingir uma média de valores de mercado. Não. Esses critérios e valores de remuneração, de acordo com a Lei 8.080, serão definidos pela instância, federal, ou seja, pelo Ministério da Saúde. O que são esses critérios e valores? São os valores dos procedimentos que serão pagos para as instituições privadas que estão em caráter complementar participando da rede SUS, para dar garantia, para conseguirmos alcançar a integralidade. Então o erro está aqui, não há uma negociação de tabelas, é um valor fixado e visando atingir um valor de média de mercado, não. A tabela do SUS ela é fixa, determinada em nível nacional e os procedimentos executados pelos estabelecimentos privados que fazem parte do SUS vão receber o mesmo valor por procedimento em todo o território nacional. Por isso que ela é definida em âmbito nacional. Letra D. O cargo de chefia, desculpe, já saiu o gabarito aqui. O cargo de chefia ou função de confiança no SUS não é vetado aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou instituições que prestem serviços contratados pelo Sistema Público de Saúde. Mentira, ele é vetado, tá? Ou seja, quem tem cargo de chefia, função de confiança dentro do SUS, não pode, ter uma clínica, um estabelecimento de saúde que preste serviço em caráter complementar ao Sistema Público de Saúde. Nosso gabarito, letra A. Então, essa questão é uma questão que não é difícil, ela pode se tornar difícil se o concurseiro, se o futuro residente ficar inseguro em responder, certo? Terceira questão, eu escolhi 3 questões da Lei 8.080, por ser um assunto que é cobrado em prova. Todos são cobrados, mas a Lei 8.080 deve ser entendida, na verdade. Então, de acordo com a Lei 8.080, são objetivos do SUS. Então, aqui nós vamos lá para o artigo 5º da Lei 8.080. Mas eles pedem o exceto. Letra A. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Correto, é um objetivo do SUS.
Então a gente não vai marcar porque ele pede a exceção. Letra B. Formulação da política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Essa frase, gente, ela praticamente vai dizer aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 2º, o que consta lá no artigo 96 da Constituição, que para se ter garantir, né, o acesso à saúde, um dos objetivos é o quê? Formular uma política econômica e social que garanta um acesso universal e igualitário com atendimento integral para todos. Então, o que consta no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.080, praticamente é o que está escrito no artigo 96 da Constituição, que deve-se ter um arranjo de uma política econômica e social que garanta acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação, tá certo? Então, quando vocês virem essas numerações aqui, não fiquem perdendo tempo, vou dizer assim, eu não decorei. Gente, é só lembrar que lá nos objetivos vai constar o que consta na própria Lei 8.080. E lembrar que se um sistema muda, se a nova percepção de enxergar um sistema de saúde acontece, e de enxergar e de fazer acontecer, obviamente eu tenho que ter objetivos para serem alcançados. Logo, esses objetivos são 3 na verdade. E a Lei 8.080, na verdade, os certames, desculpe, eles dividem em mais de 3. Mas são 3 objetivos do SUS, que é a identificação dos fatores, a formulação de uma política de saúde, uma política econômica e social e a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e prevenção. Só que as questões elas podem embaralhar, né, e transformar de 3 em 5, 6 assertivos, tá certo? Então essa aqui está correta, ela pede o excesso. Exceto letra C, formação de recursos na área da saúde. Isso está na lei? Tá. Essa afirmativa está na lei? Tá. Mas não é um objetivo. E é aí que eu queria lembrar vocês. Por isso que é necessário que vocês estudem, lembrando e grifando o que está falando o caput do artigo. Os objetivos, as atribuições comuns, campo de atuação. Por quê? Uma pessoa que não estudou vai aqui, tá na lei, mas ele quer o quê? Os objetivos. A formação de recursos humanos na área da saúde está como atribuição, está como campo, como atribuição e como campo, mas não está como objetivo. Então, o nosso exceto é o que não está como objetivo. Gabarito, letra C. Vamos ler o outro objetivo do SUS. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada, lembrem que é sempre o somatório, de ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, terceira questão, gabarito letra C, porque não é um objetivo, mas consta na lei. Então, espero ter ajudado. Lei 8.080, estudem, memorizem, né? Assistam às aulas, são 100% videoaulas para vocês com teoria. E acesse o nosso site www.residenciasmulti.com.br, tá certo? Além da mentoria que eu tenho feito, já estou na 2ª turma, nós temos o curso completo em PDF, mais videoaulas, cursos, né? O curso só em videoaulas, o curso só em PDF, então vocês lá fazem um pacotinho de vocês, o que vocês querem, da forma que vocês querem estudar. Beijos e queijos da Pro. Tchau, até o próximo vídeo.